Já pensou como é que você vai estimular a fala do seu filho? Oi, tudo bem? Aqui é a doutora Cilei, eu sou fonoaudióloga com experiência no aprendizado da fala de bebês e hoje eu queria refletir com você se você já pensou como é que você vai estimular a fala do seu filho. Se você é nova aqui no canal, você se inscreve, tá bom? Clica aí nesse sininho para você ficar sempre informada das novidades aqui do canal em primeira mão, ok? Bom, eu te digo uma coisa, a gente nunca se acha preparada, segura para ensinar, seja mãe de primeira viagem ou não. Então, ensinar a andar, ensinar a comer, desfraldar e outras coisas mais é uma tarefa que a gente precisa entender. Inclusive ensinar a falar. A gente precisa dominar primeiro, entender, aprender para depois começar a passar para os nossos pequeninos. Antes de você pensar aí como é que você vai estimular a fala do seu bebê, você tem que saber como é que os bebês eles não aprendem a falar, tá bom? Então atenção, eles não aprendem a falar com o tempo, sozinhos, espontaneamente, não aprende na escola, nem é papel da escola ensinar o bebê a falar, tá? Eles não aprendem com DVD, com tablets, com vídeos e olha, eles não aprendem se não for corpo a corpo, tá? Eles não aprendem ficando com uma pessoa, uma babá, um cuidador que não sabe estimular, que não sabe interagir, que não sabe conversar da forma correta. Dessa forma eles não vão aprender. A grande questão agora é como é que você vai oferecer para o seu bebê um estímulo correto, que ensina ele a falar sem forçar, sem estressá-lo, tá bom? E também sem atrapalhar a rotina que você já tem com ele. Então, olha só, algumas mães elas acham que para estimular a fala gasta-se muito tempo, mas pasme no que eu vou te falar agora, tá? Em uma enquete que eu fiz, a maioria das mães tem mais de 8 horas para ficar com o seu bebê, ou seja, a maioria das mães, elas não trabalham fora. Então, se você aí passa 8 horas por dia com seu filho, não custa nada, você vai separar aí 10 a 15 minutinhos para interagir de uma forma correta, de um jeito focado para estimular a fala dele, não é mesmo? Outra coisa, essa enquete aí, ela me mostrou que a maioria das mães, elas se queixam que os seus bebês não falam, mas a maioria não investe nos livros, em videoaulas que oriente elas a como ensinar, como estimular a fala. Olha só aí uma dessas colunas e veja que nessa coluna nenhuma mãe leu nenhum livro e a maioria também nunca assistiu nada sobre esse assunto, tá? Isso não é preocupante? Mas isso não é sua culpa, tá? Tem pouco material mesmo na internet aí ajudando. Aí fica difícil você saber como estimular a fala se ninguém fala de forma clara, de uma forma resolutiva sobre esse assunto. Ou mesmo se você aí não investir nada nisso, não tem como resolver. Então pense em quanto você já investiu para ver seu filho falando até hoje. Foi tanto quanto investiu num carrinho de bebê, num salão de beleza ou numa saída de final de semana? Mas antes de eu continuar aí conversando com você sobre esse assunto, se você está gostando desse conteúdo, se ele está fazendo sentido para você, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá? Outra coisa, me conta aí nos comentários como é que você ensina seu bebê a falar. Qual método você está utilizando, qual é a estratégia que você está aplicando. Bom, lembra que eu te falei logo lá no início desse vídeo que a gente não se sente preparada, não se sente segura para ensinar o bebê a falar? Pois é, isso não pode ser uma desculpa, não pode ser uma muleta para você. Hoje tem como você se preparar sim a como ensinar seu bebê a falar e falar bem. Mas como é que você ensina a fala, tá? Como é que se ensina a falar? Só falando muito pro bebê ou pra criança?
Você consegue ensinar a falar? Pensa comigo uma coisa. Será que os bebês eles aprendem a andar se somente eles nos verem andando? Creio que não, né? A gente precisa estimular, exercitar as perninhas, fortalecer as articulações e ajudando eles até eles ficarem em pé e começarem a dar aí os primeiros passos. Dessa mesma forma é com a fala. Porém, para nossa boca emitir sons da fala, a gente precisa mostrar para o bebê como é que a gente articula isso, que a gente chama de fonemas, tá? E a gente precisa de um preparo muscular e neurológico em cada fase de crescimento da criança. Ou seja, para um bebê começar a falar, ele precisa aí de um modelo para saber como é que ele vai emitir os fonemas básicos da fala. E aí depois ele vai começar a emitir as primeiras palavrinhas. Esse modelo, tá, que você vai dar para ele é como um padrão de aprendizado. Então, se esse ensino que você está dando, ele começar desde a gestação, onde ele já pode ouvir tudo, vai facilitar, tá bom? Então isso significa o quê? Que você já pode começar antes mesmo dele nascer, a estimulá-lo com esses fonemas, tá bom? Mas sobre esse assunto eu vou falar em um outro momento, segura aí. Eu vou te falar agora 2 dicas de como é que você pode ensinar seu bebê a falar. Quer anotar aí direitinho? Então vamos lá para a primeira dica. A primeira, que eu acho aí uma das melhores formas, né, de ensinar é a corpo a corpo, tá? Você e seu filho de frente para o outro todos os dias. Você pode usar aí tanto para cantar uma música, articular bem uma fala, contar uma história ou até mesmo brincar com um objeto que favoreça aí a conversação, o diálogo, desde que isso seja de frente um para o outro, tá bom? Mas o que é sem dúvida a melhor forma de ensinar a fala é usando o estímulo fonêmico. Essa é a minha segunda dica. Sabe o que é isso? Estímulo fonêmico? É ensinar o seu bebê a pronunciar as sílabas, ou seja, o fonema mais a vogal, e isso vai formar a sílaba, tá? Ensiná-lo a articular esses fonemas básicos da fala. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai ensinar a pronunciar ma, me, mi, mo, mu, ga, ge, gi, go, gu, fa, fe, fi, fo, fu e assim por diante, tá? Quando você começa a ensinar os fonemas separadinhos, fica mais fácil a criança construir, juntar, formar as palavrinhas, porque ela já viu em você, ela ouviu o fonema, ela memorizou cada um dos fonemas. E quando você soma esse estímulo fonêmico, tá? Mais o estímulo de cantar, de contar histórias, de conversar, o vocabulário da criança vai crescendo, vai aparecendo, vai surgindo. Tá legal? Detalhe! Antes de qualquer método, qualquer dica, qualquer estratégia, é sempre bom você garantir que seu filho não tenha nenhum problema neurológico que comprometa aí o aprendizado da fala, tá? E também garantir que eles não estejam chupando chupeta, dedo, apontando para tudo, essas coisas tem que tirar, tá bom? Então, com essas 2 dicas aí do ensino de frente e do estímulo fonêmico, você aí já tem 2 estratégias poderosas para fornecer um estímulo bem diferente já para o seu filho, tá bom? Conhecendo os fonemas certos, para você estimular em cada idade da criança, conhecendo as características deles e como é que eles devem ser estimulados, o aprendizado da fala vai acontecer de uma forma rápida, natural, isso em qualquer criança. As trocas e os erros, tá? Quando você começa a ensinar da forma certa, elas nem existem, nem aparecem, tá bom? E aí, fez sentido para você agora? Você já vai pensar diferente, não vai? Quando você for ensinar a fala para o seu filho depois desse conteúdo? Deixei mais claro para você o que é que você precisa fazer? Não esquece agora de curtir, de compartilhar e se você quiser saber mais um pouquinho desse assunto, clica no link aí que eu vou deixar abaixo na descrição para você continuar aprendendo muito mais. Seu bebê falando mais e melhor. Tchau!